Jangadeiro Band News FM. Eleições. São nove... A Jangadeiro Band News de Fortaleza inicia hoje as sabatinas com os candidatos a vice-governador para as eleições deste ano. A ordem das entrevistas, vocês já sabem, a gente está fazendo referência de que obedece a um critério alfabético do nome do registro de candidatura. Dessa forma, nosso primeiro entrevistado é Domingos Filho, do PSD, candidato a vice de Roberto Cláudio, do PDT. Falar um pouquinho aqui, um perfil rápido dele. Domingos Filho é advogado, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, e estava lembrando ainda pouco em conversa aqui, em 1994, e ocupou o cargo por 4 mandatos, tendo sido, inclusive, presidente da casa. Em 2010 foi eleito vice-governador na chapa com Cid Gomes. Em seguida assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, ocupando até 2017, quando o órgão foi extinto em um movimento liderado pelos irmãos Ferreira Gomes da Assembleia. Hoje é conselheiro à disposição do Tribunal de Contas do Estado. Saudando o senhor pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a Isabela Martã. Quero cumprimentar também ao Vanderlei, a Jasmine e ao Yuri Costa. É uma satisfação muito grande estar aqui na Jangadeiro, debatendo um pouco aí, apresentando um pouco as nossas ideias para os cearenses. Muito obrigado pela vinda. No Ceará, essa eleição tem 2 frentes de disputa. Uma política e outra de ordem jurídica, com muitas reviravoltas de última hora, a depender também das decisões judiciais. A mais recente é a ação da aliança PT e MDB, que pediu ao TRE o indeferimento de sua candidatura, alegando que o senhor é conselheiro à disposição do Tribunal de Contas do Estado. A Justiça Eleitoral deu um prazo de 1 semana, 7 dias, para a sua defesa se manifestar. O senhor está otimista? Estou tranquilo, muito tranquilo. Porque, verdadeiramente, essa é uma matéria requentada. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual e a Justiça Eleitoral, por decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, me assegurou o direito de ser candidato. Faltavam 15 dias para as eleições, quando houve a primeira decisão, e eu recorri da decisão, tanto é que eu tive 2.188 votos que foram consagrados à minha coligação. Quando havia uma certa insegurança jurídica, o nosso partido houve por bem, por decisão nossa, que a Patrícia fosse a candidata a deputada. Eu persisti na candidatura para garantir o meu direito de recurso. Recorri e ainda assim tive essa votação e, portanto, é uma matéria que não tem assim, qualquer proposta, a não ser de conturbação política, a meu juízo, para tentar colocar alguma insegurança na candidatura do Roberto Cláudio, do qual eu sou vice. Se for impedido, o seu partido já tem um nome alternativo? Eu não vou trabalhar contra uma decisão que já foi julgada sobre o mesmo fato, julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, sobre o mesmo fato. Então, não conto com essa questão. Estou sereno, tranquilo e esperando que a Justiça Eleitoral reafirme aquilo que já foi feito em 2018. Ainda mais, depois dessa decisão da lavra do ministro Barroso, do TSE, a Assembleia Legislativa do Ceará alterou a Constituição e assegurou que todos os conselheiros em disponibilidade, quem está em disponibilidade, não está julgando processo. Se você não está julgando processo, o que lhe impede é a atividade. Se você está na inatividade, não tem razão de ser de você estar impedido. E a Constituição do Estado do Ceará já foi consagrada assim, garantindo não só a mim, Domingos Filho, mas todos os conselheiros do TCE em disponibilidade que possam, que fiquem desimpedidos quanto às suas atividades, atividade política, advocacia, enfim, todas as atividades que são proibidas ao magistrado em exercício, que não é o nosso caso. Vanderlei Filho, bom dia. Bom dia, Nonato, bom dia, candidato, bom dia aos nossos ouvintes, internautas. Então, o que o senhor atribui a essa ação, né, da coligação PT-MDB, que já mira, né, no senhor candidato a vice? Seria então para criar esse ambiente de insegurança jurídica ou causar alguma dúvida no eleitor? O que o senhor atribui? Bom, é difícil a gente fazer uma autoavaliação. A nossa
coligação. Acho que, verdadeiramente, em função do tamanho do nosso partido, o PSD, no interior do Ceará, do fortalecimento que se deu à chapa dessa composição, em que Roberto Cláudio é muito forte em Fortaleza, na região metropolitana, e nós temos aí uma contribuição a dar no sertão do Ceará. Isso aí era mais uma demonstração aí de temor em face desse crescimento que se consolida, que está consolidado. Repare que nós estamos aí há um mês em que a cada dia o ex-governador tira fotografia de um prefeito que vai para o outro lado, do prefeito que nos abandona, do Lula que teve aqui, da governadora que saiu do partido, de tudo isso, e continua aí estacionado nas pesquisas que até aqui foram feitas. Então, assim, e nos sertões, como o próprio candidato Wagner aí colocou aí numa entrevista, no sertão do Ceará houve um impacto muito grande com a nossa candidatura. Eu acho que isso aí tem incomodado muito aí aos que estão concorrendo com a gente aí. O senhor citou o caso da governadora, eu vou até aproveitar e pegar a carona aqui. Com sua experiência, tanto em campanhas proporcionais como majoritárias, como é que o senhor avalia esse rompimento da aliança? Bom, eu acho que todos quem vem acompanhando a história política do Ceará, evidentemente, e tiver um pouco de percepção e cuidado em analisar, vai ver que será uma coisa planejada, absolutamente planejada. Ora, se antes de tudo se dizia que o PDT indicava o candidato a governador, seja qual for ele, isso houve uma decisão do PT, o ex-governador dizia isso aí claramente. Ao PDT toma uma posição democraticamente, criando ambientes dentro do seu próprio diretório. A governadora participa, perde, e no dia seguinte sai do partido e tal. Claro que isso estava planejado já para acontecer em qualquer hipótese. Ou seja, no fundo, o PDT não tinha nenhuma prerrogativa de escolher seu candidato. Tinha sido o PT, o ex-governador queria, no fundo, ser o candidato a senador e ainda dizer quem era o candidato a governador. E a vice, como o PT dizia abertamente aí, que queria ainda a posição da vice. Então, assim, essa soberba extrema, e política não se faz com soberba, terminou levando a um rompimento, e o partido se afirmou com toda razão, e a nossa posição do PSD foi sempre: dentro da aliança, nós não temos por que apontar para o outro partido e dizer a quem ele deve apoiar. Até porque é uma intromissão indevida. Então o PSD sempre disse: dentro da composição, nós estamos na neutralidade com quem deve ser o candidato. Porque senão não era composição, era imposição. Se eu chego para você, Nonato, e para o Vanderlei, e digo a você: nós aceitamos compor com você, contanto que dentro do seu partido eu digo quem é. E não é você, Nonato, tá bom? Vai ser a Isabela. Então, que composição é essa? Que composição é essa? Na verdade, enfim, foi um ato de muita arrogância política, e normalmente a arrogância não combina com vitórias, ela é sempre o primeiro caminho para a derrota. Deixa eu citar aqui a Isabela, citada pelo nosso entrevistado, a nossa diretora Isabela Martin, para o ouvinte o internauta também certo. Compreender a referência. Fiz uma comparação apenas, tá certo. Tudo bem. Mas você veio em alertar. Ontem o candidato Eumano Freitas, do PT, comparou a campanha dele ao ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, declarando aí que já eles ultrapassam o segundo e o primeiro colocado nas pesquisas. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração? E como é que o senhor avalia também essas pesquisas nesse momento? Bom, nas corridas de Fórmula 1 sempre tem uns treinos antes para poder saber quem é os primeiros colocados. E ele não tem tido sorte nesses treinos, não, porque até agora não tem largado nas primeiras posições. Então, eu acho, mais uma vez, esses são atos de arrogância política, de soberba política, que não combinam muito com vitória. Basta ver, faça uma memória das eleições do Ceará, que você vai ver que as coisas não são bem assim. Mas, enfim, respeito lá. Que ele analise assim: vamos trabalhar com muita humildade ao lado do Roberto, ao lado da Érica, do Ciro, para que a gente percorra todo esse Ceará e possa tocar no coração das pessoas. O que verdadeiramente a conquista do voto não está pelo mando. Eu digo sempre que voto é como amor, a gente só faz com quem quer, senão é estupro.
Tá? Então, não é aquela de você pegar uma liderança, botar como uma varinha de condão a mão na cabeça e dizer o seguinte: olha, eu quero que você vote nesse, tá bom? Sou eu que estou indicando, ok? Então, assim, isso não funciona. Tanto não funciona que as eleições no Brasil mesmo, como é que o Bolsonaro venceu essas eleições? Sem ter governador, sem ter prefeito, sem ter... Ninguém venceu essas eleições. Eleição livre. Como é que o Eduardo Girão venceu essas eleições para senador aqui? Sem ter um prefeito, sem ter ninguém, sem ter nada contra governo, contra tudo, e vencer as eleições. Atribui? Tocar no coração das pessoas. O que é que você... Como é que você decide um candidato? Se você confiar na mensagem dele, no histórico dele e na esperança que ele gera. Naquela esperança que seja compatível com a realidade que ele possa executar. É isso que vai fazer com que o eleitor possa decidir. Então, não existe mais a cada dia essa... Eu vou dar um exemplo. Cid Gomes. Nós começamos a eleição em que o governador muito bem avaliado, Lúcio Alcântara, muito bem avaliado, com mais de 65% de avaliação, e nós começamos com 7% naquilo ali. Com 28 prefeitos apenas, dos 184. Né, com 5 deputados estaduais. E vencemos aquelas eleições com 62% dos votos. Na segunda eleição do Cid, que eu fui o vice dele, né, nós tínhamos 42 deputados, 168 prefeitos, e vencemos também com 61% dos votos. Quer dizer que se nós diminuímos um ponto de uma para outra, se aquilo tivesse sido suficiente para impulsionar a candidatura, nós tínhamos tirado 70%, 80% dos votos. Então, ou seja, o eleitor em eleição majoritária, eleições majoritárias, sobretudo, ele escuta menos a liderança e mais o candidato. Qual é a mensagem que nessas eleições vai alcançar mentes e corações? Aquela que as pessoas acreditarem de uma possibilidade de atender questões básicas que perduram aí sem soluções. E quais são essas questões? Nós tivemos ciclos de desenvolvimento no Ceará. O primeiro ciclo de prosperidade, de estruturação do Estado, de equilíbrio fiscal, de garantia de emprego, de desenvolvimento econômico, de uma atenção adequada à saúde para as questões da época, foi estabelecido pelo Tasso Gereissati e pelo Ciro. Tasso e Ciro, Ciro e Tasso. Essa é uma verdade. E como na vida, a política e a gestão é feita por ciclos. Quando já eram dados os primeiros sinais de declínio desse projeto, veio o Cid. E aí fez, sem nenhum favor aqui a ele, o governo mais transformador do Estado. Pegou os alicerces que o Tasso já tinha estabelecido e o Ciro, e avançou muito mais no segundo ciclo de desenvolvimento. Escolas profissionalizando por todo o Estado, estruturações de estradas, interiorização na medida do possível do emprego, estruturação do Porto do Pecém. Então, você começou a ter realmente, para poder falar em algumas, estruturação dos hospitais regionais nas macro-regiões do Estado de Ceará. Então, foi um grande governador nesse sentido. Bom, nós já começamos a sentir os sinais que a peteca está caindo. Veja só o que está acontecendo com as atitudes políticas do governo que está. Voltando a tempo dos coronéis que se remontam aí à década de 70, em que impõe a um prefeito, ou você vai votar no candidato, tirar fotografia aqui, ou eu vou cancelar o seu convênio. Ou o Estado não repassa mais esse dinheiro, ou seja, numa linha de perseguição política nunca vista. O equilíbrio fiscal que o Estado do Ceará é exaltado no Brasil todo, e aí foi de todos os governos, justiça seja feita, de lá até aqui, está agora em risco, porque os últimos 6 meses poderão, na forma que está sendo feita, de uma hora para outra deixar o Estado quebrado. Então, repare só o tamanho do risco que nós estamos a enfrentar. E é por isso que Roberto Cláudio, a Érica Amorim e eu estamos aí diante de um novo ciclo a se iniciar. Como? Resolvendo os graves problemas. Por exemplo, eu vi aí que aborreceram-se comigo porque eu tinha dito que a questão das facções é uma situação não resolvida.
Ora, ainda que se estivesse no palanque dele, tinha que falar a mesma coisa, porque é uma realidade. As facções desafiam a autoridade do Estado. Nós temos bairros em Fortaleza, e na região metropolitana e no interior do Estado, que quem manda são as facções. Ou não é verdade? É claro que é verdade. Você dizer, como nós temos aí, que depois do CID, quando o maior secretário de saúde da história desse estado, que foi o Cabeto, um pensador, um extraordinário gestor, foi sacado porque não concordava com a politicalha do clientelismo voltada atrás, liderada pelo PT. E essa que é a verdade. E aí nós estamos aí, gente, há 1 ano, 2 anos, esperando em fila de cirurgia para poder ser atendido. Um canal aberto ao povo, como é esse canal de vocês aqui, sabe o que eu estou dizendo. Aqui, as pessoas reclamando pela insegurança, as pessoas reclamando pelo desemprego, as pessoas reclamando em fila de exames, em filas de consultas, em fila de cirurgia no Ceará. Quando as estruturas estão postas. Falta de quê? Gestão no serviço de saúde. Então, é uma chaga que nós precisamos acabar, e a maior de todas elas, que é o empobrecimento das famílias. Nós estamos hoje, minha irmã e meu irmão cearense, com cerca de 10% da nossa população na extrema pobreza, ganhando 1/4 de salário mínimo. E se isso é aqui, em Fortaleza e na região metropolitana, que tem 42% da população do Ceará e 64% das riquezas, que dirá no interior do estado, no sertão do Ceará, em que as pessoas padecem da falta de política de proteção social e de política de investimento no cidadão, no indivíduo. Candidato, mas muitas dessas políticas foram adotadas, né, justamente enquanto o PDT e PDT eram aliados no governo. Então, essas críticas, o senhor não tem algum receio de que elas também possam ser cobranças feitas ao próprio PDT? Olha, eu estou dizendo que o próprio candidato do PT, se tiver bom senso, tem que fazer a mesma crítica. Isso não quer dizer que a nossa aliança resolveu tudo, não. Pelo contrário, nós temos muito mais a resolver, que é esse terceiro ciclo liderado pelo Roberto, para transformar e suplantar os 2 primeiros, guardando aquilo que foi bom, aquilo que deu certo, ampliando, modificando e conservando, mas tendo a coragem de botar o dedo na ferida daquilo que não deu certo. Você imagina só, não tem nenhum governo no mundo que resolva tudo, até porque se resolvesse não precisava mais de governo, era uma autogestão. Então todos sempre têm um problema mais a resolver. Eu falei aqui em 3 eixos que são inegáveis, que nós precisamos resolver. Mas para muito além disso, é um terceiro ciclo de desenvolvimento. Um terceiro ciclo com o olhar nas novas tendências. Na economia digital, na economia virtual, na formação, na capacitação de pessoas para o mercado de trabalho, na emancipação humana, num processo emancipatório do cidadão. Dizia o Luiz Gonzaga, não ofereça esmola a omissão, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Nós não podemos estar a vida toda, o cidadão perdeu hoje, o cidadão hoje está desalentado. Até a vontade de procurar emprego, ele terminou deixando para lá. E ficou acomodado com essas políticas de transferência de renda. Agora há pouco que um dos motivos da saída do ex-secretário da Saúde, Dr. Cabeto, foi justamente a interferência do PT na área da saúde. E há uma série, já o senhor falou também de reclamações contra a sua pessoa, né, nessa campanha. Com tanto tumulto, o senhor acredita que seja viável um segundo turno, uma recomposição dessa aliança para derrotar um outro candidato? A eleição em 2 turnos são 2 eleições. Nós não podemos ir para uma eleição discordando de políticas adotadas por um candidato ou por um governo, pensando no segundo turno. Senão ninguém era candidato para transformar o Ceará, era candidato para ganhar a eleição. Então, nós precisamos ganhar a eleição, é verdade, mas a eleição se ganha tocando a alma do cearense, tocando o coração e a confiança do povo. É evidente que sim, são 2 eleições, terminam essas eleições, as forças que mais se agrupam, na maioria de tendências, são forças que se juntam para outra eleição. Mas isso não quer dizer que elas não discordem entre si, não. Por exemplo, houveram e existem discordâncias profundas entre o PDT e o PT em Fortaleza, e no segundo turno se uniram. Então, assim, 2 turnos existem para isso.
O primeiro turno, os partidos e as coligações colocam seus candidatos. No segundo turno, aqueles candidatos e aquelas tendências na maioria das coisas possam se acomodar e até nos projetos que possam se aperfeiçoar, eles se unem. Então, nós estamos tratando de duas eleições. Vamos para a primeira eleição, que é mais razoável. Vamos dar oportunidade aqui ao nosso ouvinte internauta que está fazendo perguntas pelo 981-543814. Yuri. Tem pergunta aqui do Orleans, está acompanhando de Tianguá. O senhor estava falando da questão da segurança pública, ele está pedindo para o senhor falar um pouco mais sobre isso, né? Como combater a violência, as facções no estado, em especial no interior do estado. Nós temos 14 regiões administrativas do estado, a depender da dimensão, uma mais, outra menos, por políticas. A ideia do nosso plano de governo liderado pelo Roberto Cláudio é construir, manter e estruturar 24 horas delegacias de combate ao crime organizado nas 14 regiões do estado. Você só faz isso se tiver a presença da inteligência via Polícia Civil e a presença da segurança pública no combate. Então, essa é a proposta para interiorizar a presença marcante do sistema de segurança do Ceará. Domingos, a gente vai ter um intervalo. O Vanfio sempre deixa uma questão para que seja respondida logo após o rápido intervalo. Qual é, Vanfio? Deixa uma pergunta aqui sobre o papel, né, do vice na composição. Né? A gente costuma dizer que as pessoas não votam no vice, votam no cabeça de chapa, mas a gente tem visto aí na história do Brasil, e até mesmo agora no Ceará, que os vices têm tido um grande protagonismo, seja na condução de políticas públicas, seja na articulação de políticas, né, partidárias mesmo, enfim. E aí eu pergunto em que o candidato, né, qual é que ele acha que o perfil dele agrega à chapa do seu candidato, o Roberto Cláudio. Ele responde depois do intervalo, agora são 10 horas. 10 horas, 1 minuto, já estamos de volta. O Vanfio tinha falado aqui a respeito de credenciais do perfil do candidato ao posto, não é isso? Repete para quem ligou o rádio ou entrou agora na rede. O papel, né? O papel do vice, que tem ganho aí algum protagonismo no Brasil, na história do Brasil. E também aqui agora no Ceará recentemente, já vista, por exemplo, que essa ruptura entre PT e PDT agora tem como um dos fatores centrais, né, a própria questão da vice, que é Isolda Sela. Nesse sentido, eu pergunto quais as credenciais que o senhor destaca em seu perfil que o qualificam, né, para ser um vice capaz de assumir eventualmente um governo, ou também para contribuir efetivamente numa futura eventual gestão do Roberto Cláudio. O senhor tem expectativa, inclusive, de fazer parte do... Eu não tenho isenção para responder essa pergunta, até porque eu vou fazer uma análise de mim mesmo, né? Como eu tenho uma larga participação na vida pública, né, de 4 mandatos de deputado estadual, 2 de presidente da Assembleia, como vice-governador do Ceará, e eu sei que essa figura do vice é uma figura de que o empoderamento de sua participação é diretamente proporcional à confiança do titular. Eu fui vice do governador Cid e realmente tive muito protagonismo porque me foi delegado pelo governador. De modo que quem tem que avaliar essas credenciais, quem tem que avaliar, digamos assim, essas habilidades, a habilidade que eu possa ter para contribuir, naturalmente é o governador Roberto Cláudio, se esse for o desejo do povo do Ceará, de Deus, para que a gente possa vencer essas eleições. E claro que eu estou nessa não só para contribuir e vencer as eleições, mas apostando que o Roberto tem talento, mostrou isso como presidente da Assembleia, mostrou isso sobretudo na função mais executiva, como prefeito 2 vezes Fortaleza, sem lhe fazer nenhum favor, é unanimidade, foi o maior prefeito da história dessa cidade, e que, portanto, com isso e com a modesta colaboração da experiência que eu também tenho, a gente possa fazer muito pelo Ceará. Eu vou continuar nessa mesma faixa aí de pergunta. Eleitoralmente, candidatos a vice costumam ser definidos pelo que podem agregar a imagem, a estratégia, a estrutura, inclusive dos chamados cabeça de chapa. Como é que o senhor contribui melhor nessa parceria com o PDT? Bom, atuando muito no sertão do Ceará. Eu
eu tenho uma liderança política que foi crescendo passo a passo, com muita luta, com muita persistência, quer dizer, com muita vontade de se vir. Eu tenho minha origem política no município de Itauá, no Sertões dos Inhamuns, que é a menor região do Ceará, a região mais desafiadora do Ceará, tem a menor população, o menor número de municípios, as maiores áreas, e eu digo sempre que os Inhamuns estão para o estado do Ceará como o Nordeste está para o Brasil. É a região que menos chove, e eu acho que isso faz com que os filhos dos Inhamuns do sertão do Ceará passem a ser mais resilientes, passem a ter mais vibração e coragem de lutar para superar as próprias condições que a natureza impõe. E, passo a passo, nós passamos aí a conquistar espaço no Ceará como um todo, notadamente nos sertões do Ceará. Hoje o nosso partido está presente em 80% dos municípios com a primeira ou a segunda força, né? Temos 30 prefeituras só no nosso partido, fora outros de partidos aliados, e portanto eu acho que, conhecendo bem o sofrimento, as dificuldades do interior do Ceará, a minha proposta, a minha aposta com Roberto Cláudio é que a gente possa impulsionar cada vez mais o desenvolvimento econômico e social em Fortaleza e na região metropolitana, e ter um olhar muito preocupado e muito intenso com o interior do Ceará, para que o desenvolvimento se dê em uma linha de conexão entre os grandes centros e os menores centros do estado, para que as pessoas também, estando atendidas lá, com infraestrutura de saúde, de educação, com infraestrutura de assistência social, com infraestrutura de emprego, de segurança, elas possam vir menos para Fortaleza. Até porque esse fenômeno de vir do interior para Fortaleza aumenta o problema aqui. E na região metropolitana aumenta o problema aqui. Então, e todas as pessoas... Na área de segurança, todas as elas. áreas, E todas elas. E aí, se você está... Olha, todo mundo... terra da gente é como útero de mãe. Todos nós adoramos e só saímos dela a partir do instante que as condições de sobrevivência adequada não permitem que a gente fique. Veja que quem sai daqui, por exemplo, do Nordeste para ir para São Paulo, a primeira oportunidade que tem volta para o Nordeste. Ou seja, porque... E esse é um movimento que, estando bem estruturado no interior do estado do Ceará, com esse serviço, com a presença marcante do estado, as pessoas que estão aqui voltam para lá. E as que estão lá não vêm para cá. Então, nós temos que distribuir o desenvolvimento do estado pelas diversas regiões, fazendo planos de desenvolvimento regional. Porque, por exemplo, ele falou aqui em Tianguá, a Serra da Ibiapaba tem características de desenvolvimento e de potencialidades absolutamente diferentes do Sertão Central, do Sertão dos Inhamuns, a região do Cariri de igual forma, o Vale do Jaguaribe, o maciço do Baturité tem potenciais absolutamente distintos. Então, planos de desenvolvimento regionais e de natureza integrada com um plano só de Estado farão com que, certamente, a gente possa fazer um novo salto, terceiro ciclo de desenvolvimento para o nosso Estado. Para isso, a relação com os prefeitos é importante. O senhor falou 80%, não é isso, no interior do Estado. E após as convenções do... Não, a presença do PSD está em 80% do Estado, não que a gente tem 80% dos prefeitos. Pronto, então é por isso que eu estou querendo... Após as convenções, PT e PDT se esforçaram para mostrar apoio de prefeitos. Até que ponto é importante e confiável isso? Bom, é claro que a liderança local, ela tem uma força no processo de decisão. Hoje, cada dia mais mitigado em função da livre iniciativa do eleitor. Se você, eu acabei de dizer aqui, reitero, o CID, nós ganhamos a eleição com 28 prefeitos, né? E depois vencemos de novo com 168, foi diminuir o nosso percentual. Por quê? Porque as pessoas estão livres e cada vez mais livres para escolher seus candidatos. Então, a força da liderança está maior nos votos proporcionais, de deputado estadual, de deputado federal. Quando você chega no voto de presidente, hoje, de certo modo, é o eleitor que quer impor ao líder a sua vontade. Ele já chega com o nome do candidato dele. Mas você vota no Ciro, né? Você vota no Lula, né? Você vota no Bolsonaro, né? Ou seja, ele já vem com o seu próprio voto decidido.
Ele é um voto que ele não está submetendo à vontade dos demais. E de igual forma é assim. É claro que a liderança local tem o seu potencial indutor da questão de voto, mas não é mais tão condicionante assim. Outra coisa, como nós temos 3 candidaturas, a partir do instante que isso ocorre, por exemplo, o nosso partido foi o partido que, mesmo com toda a pressão, a chantagem de governo, com tudo, foi o partido que menos prefeito perdeu, mas ainda assim, ao tempo que isso acontece, a oposição vem para o outro lado. Então, assim, a luta vai estar sempre em cada município do Ceará. Muito raramente você vai encontrar um município que todas as forças estejam do mesmo lado. Então, assim, se você tem um prefeito que está mal avaliado, é melhor ficar com a oposição do que com ele. Se você entendeu? Então, assim, essa questão, quem ganha eleição é rua. É olho no olho do eleitor, então, é empolgar as pessoas, é tocar a alma, é tocar o coração, como nós estamos fazendo aí diretamente, andando. Até porque Roberto Cláudio, eu e Érica, não precisamos de tutor, nem de padrinho, nem de madrinha para estar nos carregando, não. É isso que como candidatos que tem aqui em Fortaleza, precisa que a madrinha acompanhe para poder dizer quem é, para poder mostrar quem é. Aliás, essa história parece que não deu muito certo, né? Tá rolando aí, Luiziano lá atrás disse que elegia um poste sem luz. Terminou apagando a luz e não elegendo. Então, essa coisa não é de você botar a mão na cabeça e dizer, olha aqui, vota, quem está dizendo sou eu em quem você vai votar. Até porque quem vai administrar é o eleito, não é o padrinho, nem a madrinha. O Roberto Cláudio, inclusive aqui, disse pra gente, candidato, que não acredita que a eleição, essa polarização nacional, ela vai interferir decisivamente na decisão do eleitor para as eleições estaduais. Então a gente percebe que são estratégias diferentes, né? O PDT, né, trabalhando nessa linha e o PT trabalhando na linha de vincular o candidato humano ao nome Lula. É sobre isso, né, que o senhor está dizendo. Não adianta essa transferência, o senhor acredita que não vai acontecer esse tamanho do Lula no Nordeste? Roberto Cláudio mesmo. O Roberto Cláudio disputou 2 eleições aqui com o PT. Todas as mídias de televisão aqui não eram com os candidatos, eram com Lula. E mesmo assim perdeu as eleições. Agora mesmo, o Eumano disputou a eleição em Caucaia. Tirou o 4º lugar. E quem estava pedindo voto na TV lá em Caucaia era o Lula, era o próprio Ciro, tá? Era o Camilo, e ele tirou o 4º lugar. Porque uma coisa, o eleitor entende como um certo abuso do líder querer impor a ele um candidato. Ele diz, bom, eu te admiro, voto em você. Agora, daí você querer dizer a mim quem é que eu voto no restante dos nomes, para aí. Você termina até perdendo o meu. Mas há alguma transferência, de qualquer forma. Mas sim, menos do que se imagina. Mas eu estou lhe dando exemplos. Caucaia é Fortaleza. Tá aqui, há uma conurbação, as 2 cidades se confundem. Tá? E Fortaleza. Por que o Eumano acabou de ser candidato, tirou 13 mil votos no eleitorado que tem 2º turno lá, com apoio explícito, público, televisão todo dia do Lula pedindo para ele, do Camilo pedindo para ele, do Ciro pedindo para ele? Por exemplo, por que Maracanaú, o Julinho, até o nome mudou, era Julinho do Camilo, com apoio de Lula, de Ciro, de Cid, de tal, de todos nós, perdeu a eleição. Então entenda, na verdade, as pessoas votam. Vou dar o meu próprio exemplo. A Patrícia perdeu a eleição em Itauá com 80 e poucos % de aprovação, com apoio de Lula, de Ciro, de Cid, de Camilo e tal, de todo mundo, e perdeu também, para poder dar um exemplo no meu. Então, assim, entenda, isso não quer dizer às pessoas. Olha, vamos lá, senador, nós temos aqui 4 posições no Senado, 4, que os candidatos que estavam em primeiro lugar perderam as eleições. Cid Carvalho não tinha nem candidato para o Senado. O Cid, que tinha disputado várias vezes para ser candidato a deputado estadual, não tinha tido esse, sei o quê. Bota o Cid Carvalho, que é um grande comunicador, um homem de respeito, ganhou as eleições para senador. Né? Onde se tinha como eleição como certa. E aí você vai, depois, Moroni, eleição tranquila e tal, chegando na frente das pessoas. Na última semana, Inácio virou senador. O próprio senador Tasso, maior líder do estado do Ceará, por um equívoco de natureza política, porque não botou o 2º candidato junto com ele casado, dividiu, eram 2 vagas, perdeu as eleições quando nunca se esperava. Embora que o povo tenha voltado, tinha trazido ele nos braços 4 anos depois, mas mesmo assim perdeu. E Eunice Oliveira, não tinha candidato, não existia candidato, quando for se buscar o Eduardo Girão morando em Miami, tá? Para ser candidato aqui, sem tempo de televisão, sem um prefeito, sem um vereador, sem ninguém, sem nada votando com ele.
venceu as eleições. Anote aí, Érica será a nova senadora do Ceará. Anote o que eu estou lhe dizendo. Mulher, protagonista, grande discurso, evangélica. Aí sim tem um protagonismo de mulher. Não é o protagonismo de mulher que eles estão dizendo, mulher como na coadjuvância, não. Na suplência ou na vice, que é mulher protagonista, candidata a senadora, com mais 2 mulheres na suplência. O voto do senador é o último que se decide. As pessoas decidem logo. Os candidatos a governador, a presidente, é o último que se decide. Anote o que eu estou te falando aí. Ainda sobre polarização, será por isso que o candidato da União está se desvinculando do nome do presidente? Se essa linha fosse absolutamente direta, ele não estaria se desvinculando, né? Até porque o presidente está crescendo, né? Então, assim, para você ver, é claro que ao ponto em que você se entrega completamente ao padrinho, você mesmo está mostrando ao povo que não tem autonomia. E quem vai administrar é quem vence as eleições. Então não dá para poder você chegar, alguém vencer as eleições, aí tem uma decisão difícil para tomar, diz, para aí que eu vou perguntar meu padrinho colar, minha madrinha colar, para aí, espera um pouquinho. Não dá. Quem vai administrar é quem vence as eleições. A última pergunta. Nós temos 3 minutos. O senhor citou aqui na entrevista o Cid Gomes, né, fez elogios à gestão de Cid. O senhor foi vice-governador de Cid Gomes. Como é que o senhor avalia, então, aí a ausência do senador Cid Gomes nessa campanha do Roberto Cláudio, por enquanto, né, que continua repercutindo aí nos bastidores da política? O que essa lacuna deixa nesse momento para a campanha? Eu acho que o Cid, não conversei com ele, mas pelo que eu conheço bem, o Cid, por não ter conseguido a manutenção de uma aliança, tá? Ele que disse lá atrás, ainda disse em dezembro que o candidato era o Roberto Cláudio, e isso não aconteceu, na minha cabeça houve isso uma certa decepção. E aí, como é uma eleição em que a disputa maior vai ser dentro do próprio grupo que se dividiu, eu acho que ele está adequadamente se reservando para uma contribuição em segundo turno aí, digamos assim, algumas fraturas que possam ficar aí, ele ser um bom bombeiro para isso. É o olhar que eu tenho sobre isso, na minha maneira de ver é isso. Domingos, o senhor tem aí 1 minuto para mandar uma mensagem ao seu público. Eu quero agradecer muito a vocês da TV Jangadeiro. Eu quero dizer que essa eleição é uma eleição em que pela primeira vez nós vamos para uma eleição mais aguerrida, para uma eleição de 3 disputas com candidaturas competitivas. Nós estamos bastante otimistas na vitória da Érica, na vitória do Roberto Cláudio, que eu tenho a honra de fazer parte da sua chapa, mas com muita humildade, trabalho, humildade, fé, luta, pé na estrada e projeto para o Ceará, para fazer o 3º grande ciclo de desenvolvimento, maior do que os 2 que já se passaram. Obrigado pela sua presença aqui, agradecemos também aos ouvintes, e amanhã nós teremos um outro convidado para participar aqui dessa série de entrevistas. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado.